todo trader tem aquele demônio que tende a ser o mais difícil de conquistar. Aquela falta, aquela idiosincrasia, aquela coisa que persegue ele. E o que me perseguia, traders, era realizar meus lucros muito rápido. Eu cheguei a um lugar onde eu estava muito consistente e bem lucrativo, onde eu podia viver disso e suportar minha família, mas eu fiquei num platô no meu desenvolvimento por 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu não conseguia passar para o próximo nível. Eu estava indo bem, eu podia bancar-me mesmo, o que já é uma grande coisa, mas tinha traders ao meu lado que elas estavam jogando a bola fora do estádio, para usar uma analogia de beisebol. Eles estavam tendo lucros monstruosos. E eu ainda sentia que eu ainda estava pequeno, que eu não conseguia passar um certo nível. E a razão, eu sabia qual que era a minha falta, era porque eu estava realizando o meu lucro muito rápido. A partir desse dia, isso ficou tão profundo no meu DNA de trader que eu nunca consegui realmente erradicar essa falta. Mas o que eu fiz, eu mitiguei esse problema e reduzi o seu efeito negativo por incorporar o que eu chamo que é a venda incremental. Essa abordagem é apropriada para a maioria dos traders. Então eu decidi dividir o bebê. Então ao invés de tentar forçar a mim mesmo, que não funcionou durante 2 anos, de estender o meu lucro, de não realizar tão cedo, eu entendi que a urgência de fazer isso em mim era muito poderosa para conquistar. Então, como eu podia satisfazer essa urgência, mas também satisfazer o desejo de ter um lucro maior? Então, se eu conseguisse encontrar uma forma de fazer os dois, então tinha como esse pequeno personagem falando aqui na minha orelha desse lado, falando: não realiza seus lucros tão cedo, está perdendo ganhos. E aí tinha esse outro personagem que falava: um pássaro na mão é melhor do que nada. Você tem que bancar a sua família, pega o dinheiro. Então, se eu conseguisse alimentar esses dois personagens aqui no meu ombro, foi o que eu decidi fazer. Eu decidi fazer em pegar pegar o lucro com 1/3 da minha posição. Aí depois, quando eu tinha, isso fazia mais fácil para mim cavalgar os outros 2/3. Mas aí o sentimento voltava muito rápido e se eu tinha um ganho adicional, esse sentimento você tem mais agora, pega. Então, ao invés de eu tentar lutar contra essa segunda urgência, eu satisfazia essa urgência também. Mas agora eu tentava aplicar como uma disciplina muito boa para o último terço. Então, o último terço eu vou sacrificar. Então, o que aconteceu, traders? Isso foi muito bom para mim. Isso me estourou a tampa. Esses 2 anos que estava num teto assim, isso estourou a tampa. Então, eu decidi olhar cada trade como se o trade fosse realmente 2/3. E eu estava disposto a sacrificar 1/3 para pôr a cereja no topo. Então, a cereja em cima era o último terço. Mas realmente não era o trade real era até os 2/3. A cereja em cima era o último terço. Então eu dizia: ok, se eu colocar break-even no último terço, então aí não tem problema, porque eu não vou perder nada. O meu trade real é realmente 2/3. Essa é a cereja no bolo. Então, se eu conseguir mais, eu vou ter essa cereja. Se eu gerenciar que esse trade seja um ganho muito bom com esse terço, eu tenho uma cereja muito grande em cima. Mas se não funcionar, eu saio com esse último terço em break-even e não tem nenhum problema, porque o trade realmente é de 2/3. Então, quando eu fiz esse mindset, essa abordagem 1/3, eu aumentei o meu lucro. Antes eu não conseguia passar de um dia de $15 mil. Eu tentava. Eu tinha traders que tinham $85 mil, $200 mil por dia.
$150 mil por dia, $35 mil por dia, e eu sempre batia em 15 mil e não conseguia fazer mais. Eu desintegrava nesse número. E isso é o que me fez passar, sacrificar o último terço como que se ele não fosse parte do trade, com um stop no break-even. Quase no ponto onde eu poderia até esquecer, não esquecer, mas não me preocupar o que estava acontecendo com o trade. E muitas vezes o que isso me mostrou algo que eu continuo ensinando com meus traders hoje. O que essa prática me ensinou, algo muito valioso. Ela me ensinou que os trades que chegam para que eu tenha um terço final mais rápido, estatisticamente, são os maiores trades de todos. Deixa eu repetir. Então, lembra, a minha abordagem era fazer o trade e quando eu tinha um ganho bom, eu pegava esse um terço. Aí depois eu tinha um outro ganho bom, eu pegava o segundo terço. E aí eu deixava o último terço correr, ok? Então, tinham trades que chegavam nesse estágio como gradual. Ao invés... Tipo, calmo. Mas os que se tornaram ser estatisticamente os trades mais poderosos são os que eu fazia lucro muito rápido, porque ele era muito poderoso. Era quase como um touro poderoso saindo da cerca. Então, eu explico para os meus traders hoje, se você tiver um ganho que é quase violento por natureza, ele sai poderoso com um grande bang. Esse trade tipicamente tem muito mais movimento para fazer. Mas se você chegou nos seus objetivos de realizar lucros um pouco gradual, quase como que a ação estava tomando seu tempo para chegar até lá, então esses estatisticamente não são os que oferecem um grande ganho. Um grande ganho, ele é explosivo. É quando você quer pular e dar um abraço em alguém e não tem ninguém na sua sala e você mesmo assim quer abraçar alguém. Esses são os que vão ir muito além estatisticamente do que você já pensou. Então, faça o melhor para você sentar nas suas mãos e ficar firme. Vai no banheiro, anda no quarteirão se precisar, mas não deixe esse último ir embora tão rápido.